Amém, queridos. Quero meditar com os amados irmãos hoje no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos iniciar aqui no verso de número 1. Todos encontraram? Assim diz: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo, se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, deixaram o leito em que jazia o paralítico. Baixaram o leito em que jazia o paralítico, Verso 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Certo? Pedir que a nossa querida irmã Neuza nos eleve a Deus em oração pela ministração da palavra. Pai nosso que está no céu, nós agradecemos a Deus por estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, nós já sentimos a Tua presença. Amém. Nós te pedimos, ó Deus, pelo pastor para trazer a Tua palavra, que ele seja, ó Deus, inspirado por Ti. Que ele não fala nada dele mesmo, ó Deus, mas que venha de Ti. Amém. Muito obrigado porque nós estamos aqui, Senhor. Que nossos corações possam se alegrar, Deus, para a vida da Tua casa. Amém. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, de uma forma didática, nós temos preparado algumas imagens de PowerPoint para que você possa acompanhar melhor a mensagem, para que os nossos líderes também de PGM possam anotar de uma forma mais prática, que às vezes você ouve o tópico, mas não gravou, pelo menos fica aqui na tela, então fica mais prático. Isso não tem nada de profético, é didático, tá? É muito pelo contrário, É para que nós possamos entender um pouco mais. Vemos aqui, se na sua Bíblia tem um subtítulo, está escrito ali: o paralítico de Cafarnaum. O subtítulo é feito pela Sociedade Bíblica para que facilite o nosso estudo. Também a divisão de capítulos e versículos também. Os versículos, nós temos 50 anos de divisão. Antigamente era somente os capítulos inteiros. Antigamente, muito mais antigamente ainda, era só o rolo escrito. Era muito complicado de nós nos linkarmos aqui onde estava aquela passagem que estava sendo lida. Tudo isso facilita muito. Mas nós não podemos nos prender a essa parte. Nós temos que nos prender à inspiração que o autor teve do Espírito Santo para escrever. Lembrando que os
os evangelhos, os seus escritores eles foram testemunhas oculares. Foram testemunhas oculares do que aconteceu. Logicamente que João, por exemplo, ele não escreveu ao punho. Ele foi citando o que deveria ser escrito para uma pessoa, e essa pessoa foi fazendo ali o seu relato, né? Mas isso em momento algum tira a autoria de João, porque foi ele que elaborou, o Espírito Santo estava sobre ele que foi ditando palavra por palavra, em momento algum tira a autoria dele do seu evangelho, muito menos a autoridade do Espírito Santo. Um dos critérios para que uma pessoa fosse chamada de apóstolo, seja, até os dias de hoje, chamada de apóstolo, e que tenha esse ministério sobre a sua vida, é que aquela pessoa tenha se encontrado com Jesus após a sua ressurreição de forma corpórea, sendo assim uma testemunha ocular da ressurreição. Porque para isso os apóstolos foram enviados, para lançar as bases da igreja, que elas deveriam ser lançadas sobre uma rocha, sobre uma pedra, e essa pedra é Jesus. Qual é o firmamento? Jesus ressuscitou, né? Uma cláusula pétrea. Quando nós fazemos um contrato, está escrito ali embaixo, a cláusula pétrea, quer dizer, uma cláusula irrevogável. Ninguém pode mudar aquela cláusula, né? Então, uma cláusula pétrea sobre a igreja. Jesus ressuscitou. Ninguém pode revogar isso. Ninguém pode tirar isso da igreja. E os apóstolos foram enviados para lançar essa base, para lançar esse fundamento na vida da igreja. Por que estamos falando isso? Este acontecimento que nós lemos aqui, relatado pelo evangelista Marcos, aconteceu na casa de Pedro, ali na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma pequena cidade. Quando nós olhamos o mapa bíblico, espero que você estude, se você quiser deixar uma fitinha aqui onde nós estamos aqui, e lá no final da sua Bíblia, dá uma olhadinha nos mapas, não sei se você tem o mapa do Novo Testamento, da época de Jesus, você vai ver que Cafarnaum, ela é uma cidade costeira, ela ficava às margens do mar da Galileia, é uma cidadezinha muito pequena, com cerca de 10 mil habitantes. Alguém daqui, irmã Edilice, a cidade de Ribeirão do Largo tem quantos habitantes? Menos de 10 mil. Muito menos. Então, uma cidade como Ribeirão do Largo, né? Cafarnaum ali, onde todo mundo se conhece, onde todo sangue vai Limoeiro, irmão César, como que é? 54 mil habitantes. É grande. Então, 1/5 de Limoeiro. É um bairro da cidade de Limoeiro, né? Então, digamos assim, uma cidadezinha pequena, todos se conhecem, todos se cumprimentavam, todos se encontravam na praça da cidade, porque uma cidade pequena tinha com certeza apenas uma praça, e ali naquela praça tinha os vendedores, né? Que colocavam ali a sua barraca de frutas, os pescadores que levavam ali os seus peixes para vender. Nessa época não existia indústria, então vivia-se da colheita, vivia-se da pesca e vivia-se da produção. Então, da produção dos frutos, né? Vamos esclarecer. Então, assim estava a cidade de Cafarnaum. A parte sul da cidade, nós tínhamos a cidade de Betsaida, e ao norte nós tínhamos Corazaim. Então, olhando o mapa bíblico, Cafarnaum bem ali no meio. Hoje, Cafarnaum não existe mais, foi destruída, infelizmente, pelo Império Romano, mas no século XIX foram encontradas ruínas de Cafarnaum, e devido a observações do mapa, deu-se a entender que aquelas ruínas ali enterradas, né, pela areia, pelo vento que sopra muita areia naquele lugar, era a cidade de Cafarnaum. Sobre o centro da cidade foi edificada uma igreja cristã, onde o piso dela é de vidro, a igreja é suspensa. A igreja foi levantada com 2 metros de altura do chão e um piso de vidro. A igreja foi construída no ano de 2002, então tem 21 anos de construção. Eu espero um dia poder viajar a Jerusalém, conhecer a Terra Santa, né? Eu fui ver esses dias, está 6 mil a viagem, 6 mil dólares, né? Passa dos 30 mil reais por pessoa, né? Quem sabe o Senhor lhe abençoe, né?
E eu quero conhecer Cafarnaum. Eu quero conhecer essa igreja suspensa, onde nós podemos entrar lá, andar sobre as águas e olhar os lugares ali. Olha, ali teve um milagre, ali teve outro. Porque Cafarnaum foi um lugar onde Jesus realizou vários milagres. E muitos dos que estão registrados. Por exemplo, nós estamos no capítulo 2, capítulo 1 de Marcos, verso 21, Jesus expulsa um demônio e liberta um homem na cidade de Cafarnaum. Capítulo 1, verso de número 29, a sogra de Pedro estava quase morrendo de tanta febre, e Jesus cura ela na cidade de Cafarnaum. E no capítulo 3, verso 1 em diante, Jesus entra num templo, ali numa sinagoga de Cafarnaum, e encontra o homem com a mão mirrada e cura aquele homem. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, o verso de número 5 em diante, nós já estudamos esse milagre há pouco tempo atrás, Jesus cura o servo do centurião a quilômetros de distância, e ele estava em Cafarnaum. O que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos? Muitas pessoas que moravam em Cafarnaum viram esses milagres. Viram expelir o demônio, libertar o homem, viram a cura da sogra de Pedro. Eles viram ali o homem com a mão mirrada, tendo a mão ali sendo curada. Viram ali que Jesus curou a longa distância. Então, quando Jesus volta, observe o verso de número 1 do capítulo 2, que é o texto que é o estudo hoje. Diz ali que depois de alguns dias, Jesus não estava em Cafarnaum, ele voltou. Só que quando Jesus voltou, a notícia tinha se espalhado. Que um homem curava, um homem libertava, um homem expelia demônios, um homem curava à distância. E quando ele retorna para a casa de Pedro, ali na cidade de Cafarnaum, a multidão vai para aquele lugar. Vai todo mundo ali para a casa de Pedro. E lotam a casa de Pedro. E diz o verso de número 1, que é o verso em epígrafe, que quando Jesus voltou, esses milagres já tinham acontecido, a multidão encheu a casa para ouvir as palavras de Jesus. Quando você olha para o verso número 1, o final dele, está escrito assim: e soube-se que ele estava em casa. Né? Não era a casa de Jesus, era a casa de Pedro. Porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o verso de número 13, lá está registrado assim: e saindo de Nazaré, foi morar em Cafarnaum, para que se cumprisse as profecias. Então Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele deixou de morar com José e com Maria. Ele foi morar na casa de Pedro, ali em Cafarnaum. Por isso que o texto aqui ele é claro. Quando ele estava em casa, ali ele chegou da viagem. Ele não estava ali com a intenção de curar. Ele chegou da viagem. Ele chegou cansado. Foi lá para um momento de descanso. Mas como a notícia tinha se espalhado, a multidão foi para aquela casa para ouvir Jesus. Diz o verso 2 que ele estava ali ensinando sobre o reino de Deus, falando da palavra de Deus, e a multidão ali enchendo a casa. Verso de número 3 diz que naquela cidade havia um homem paralítico, embora o texto não é claro qual era a paralisia dele. Logicamente nós entendemos que era nas pernas, devido aos relatos. Mas nós não temos o motivo, se ele já nasceu daquela forma, ou se ele caiu e as pernas foram quebradas, porque quando a pessoa caiu, irmãos, naquela época, e as pernas eram quebradas, não tinha o que fazer. Não tinha ortopedia, não tinha gesso, não tinha cirurgia, não tinha pino. Né? Nós vemos um jovem ali na história de Davi, fugiu o nome dele é bem grandão. Quando ele caiu e quebrou as suas pernas e uma carroça passou em cima, ele ficou paraplégico por toda a sua vida, ficou sem andar por todo o resto da sua vida, porque as suas pernas ali foram quebradas. Verso de número 4, né? Nós vemos que em momentos de dificuldade, como é difícil as pessoas terem empatia. Porque todos que estavam ali na casa queriam algo de Jesus.
uma cura, uma palavra, uma ministração de poder, uma libertação. E quando eles viram o paralítico chegando, como é difícil ter empatia nesse momento. Eles não conseguiram ter empatia. Falaram, não, ele é paralítico, vamos dar liberdade para que ele entre, para que ele se encontre com Jesus. Vamos dar essa liberdade. Não foi dessa forma. Diz o verso de número 4 aqui, que não deixaram ele entrar. Mas que bom que esse homem tinha 4 amigos. Que bom que ele tinha 4 amigos que assim o levaram até Jesus. Verso número 5 diz que Jesus olhou e observou a fé de todos, não foi somente do homem paralítico. O verso 5 é claro. Jesus observou a fé dos 5, paralítico e também ali dos seus 4 amigos. Verso 6 e verso 7, nós encontramos agora o povo da encrenca, que eram os escribas. Escribas era aquela porcentagem da população, 2% da população da época, que sabia escrever. Então eles viviam disso. Eles tanto copiavam a lei, pegavam a Torá, e ficavam copiando para poder distribuir para outras pessoas, pagos, eles recebiam para isso. Quando alguém queria mandar uma carta para alguém e essa pessoa não sabia escrever, o escriba, você ia até o escriba, ele escrevia para você a carta e te cobrava. E se você recebia uma carta de algum parente que morava em outra cidade, algum lugar longe, como as pessoas não sabiam ler e escrever, levava até o escriba, dava ali as moedinhas e ele lia a carta para a pessoa, Então, os escribas, eles conheciam muito bem a lei. Eles eram, alguns deles, fariseus. Mas alguns eram escribas só por finança, por profissão mesmo. A grande maioria era fariseu, não podemos afirmar que todos. Porque eles conheciam a lei. Por que conheciam? Porque eles escreviam dia e noite. Essa era a profissão. Imagina um escriba de profissão de 38 anos, está se aposentando como escriba. Ele conhecia a Torá de cor. Sabia de cor. Só um adendo aqui. Eu estava conversando ontem com o pastor Paulo Dias, lá da Igreja Batista do Jardim das Oliveiras. Ele estava falando assim para mim, ele falou, a minha inscrição na Ordem de Pastores Batistas do Brasil é o número 460, eu não vou lembrar o último número. Hoje está no 13 mil. Ele está há 38 anos no ministério. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, que o Senhor abençoe, Não vou falar que fique mais 38, porque o corpo físico não suporta, ele já está passando de 60. Mas então, ele está há muito tempo no ministério, e ele sabe assim, coisas assim de código do ministério, assim como os escribas sabiam. Os escribas viviam disso, copiando, escrevendo a lei de noite, eles sabiam. Então, naquele momento, eles começaram a arrazoar no coração, diz o texto, Arrazoar significa começar a argumentar, a criar teses ali no seu coração. Eles não verbalizaram, eles arrazoaram no seu coração e começaram a falar, olha, na lei está escrito que é só Deus que perdoa pecados. Então esse homem é um pecador, está blasfemando. Queridos, Jesus estava falando do reino de Deus. Tanta coisa boa que eles podiam pensar no seu coração, pensar sobre o reino, pensar sobre as palavras de vida eterna, pensar sobre a salvação, tanta coisa, eles vão logo no ponto negativo. Parece que estavam ali na espreita, Não vamos lá, porque tudo que ele falar de errado, a gente anota aqui e já condena ele. Parece que foram lá para isso. Parece que foram lá para reprovar. Não foram lá para ouvir uma palavra de transformação, foram lá realmente para reprovar, dar essa impressão. Verso 8, verso 9, verso 10 e verso 11. Jesus fala com aqueles escribas, porque Jesus sabia o que estava no coração deles. Jesus sabia. Eles não verbalizaram. Diz o texto que eles arrazoaram no coração. Mas Jesus sabia o que estava no coração. Porque o Senhor, Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que nós vamos falar antes mesmo de nós falarmos. Aquilo que está somente no nosso coração projetado ainda. Então ele começou ali a contestar os escribas, falando, olha, vocês acham que é fácil perdoar um pecado?
Vocês acham que é fácil falar levanta e anda? O que vocês estão pensando aí? E começou a contestar eles. E diz o verso número 12 que um grande milagre ali aconteceu naquela tarde em Cafarnaum. Já tinha acontecido muitos. Mais um milagre para, entre aspas, a coleção de Cafarnaum. Né? Ou cidade abençoada. Não era a cidade que tinha poder. Tá? Não era a cidade que tinha poder. Mas a cidade foi palco, protagonista, até podemos assim dizer, de muitos milagres que aconteceram ali naquela época. 3 lições eu consigo tirar desse texto. E creio que você também. Primeiro, a importância da comunidade da fé. É muito importante a comunidade da fé. Nos dias de hoje, está embaixo. Hoje nós temos pessoal que, depois da pandemia, não quer voltar para a igreja, pessoal que não quer mais congregar, galera que não quer mais compromisso com a igreja, que gostou do online. Nossa, mas é tão bom, pastor, falar assim para a minha semana. Porque eu fico em casa, de chinelo, sem tomar banho, tomando coca. É para tentar, gente, aquele sol, né? E assistindo culto. Só que eles não percebem uma coisa, que a mente está assim, ó. Né? Quando alguém lá na sala grita gol, ele perde até o versículo que está sendo ministrado ali. A mente está voando. A mente está longe, está distante. Mas como é importante, irmãos, a comunidade da fé. E se você puder deixar um texto, são 3 lições que nós vamos tirar. Cada lição ela é defendida por um versículo bíblico. Nós nunca defendemos uma tese sem ela estar na palavra. Tá? Então, a primeira tese nós vamos defender com Mateus capítulo 17, verso de número 20. Está escrito: E Jesus disse-lhes: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e lhe será feito. Nada vos será impossível. Mateus 17, verso de número 20. Muitas vezes nós estamos tão perplexos com a situação difícil que nós estamos passando, que nós não temos fé que um dia aquilo pode mudar. Nós estamos com a nossa mente tão nos nossos problemas que nós não enxergamos outra coisa. Olha aquele pessoal, estavam todos ali na porta da casa, na janela da casa, ali em Cafarnaum, que eles até viram o paralítico chegando, mas não enxergaram o paralítico. Parece a gente aqui em São Paulo, a gente passa pela Praça da Sé, está lotado de mendigo, a gente vê, mas a gente já não enxerga mais, porque são tantos. Né? Todo semáforo que a gente para, vai uma pessoa lá pedir dinheiro. Nós estamos tão acostumados que nós vemos, mas já não enxergamos. Eu tenho dia que eu fico pensando assim: será que alguém bateu no vidro do carro? Porque já passei em 5, 6 semáforos aqui, eu já não enxergo mais de tantos que tem. Então, muitas vezes nós estamos assim. São tantos problemas que nós estamos vivendo, nós estamos tão perplexos com os nossos problemas, que nós não conseguimos enxergar que Deus é poderoso para nos curar. Que Deus é poderoso para abençoar a nossa vida, realizar milagres e tirar esses problemas. Aí o que entra em ação? A comunidade da fé. O que é a comunidade da fé? É a nossa igreja. É a hora que ela entra em ação. A igreja clama, a igreja ora, a igreja intercede, a igreja pede e o milagre acontece. Mas eu não tinha fé. Mas eu não acreditava mais que podia acontecer um milagre. Mas o texto que nós lemos de Mateus 17, 20, lá diz o seguinte: que aquele que pede, se ele tiver fé, o milagre acontece. Não está escrito assim: aquele que precisa tem que ter fé. Diz assim: aquele que vai pedir, ou seja, quem vai direcionar a oração. Se eu orar por um irmão, e esse irmão não tiver fé,
Mas eu tiver fé, é a pessoa que está pedindo que precisa ter fé, que aquilo vai acontecer. E aquele irmão que não tem fé, ele pode receber um grande milagre, porque a pessoa que orou por ele orou com fé. Assim diz a palavra de Deus. Por isso que é importante a comunidade da fé. Queridos, quantas vezes nós chegamos aqui rastejando? Quantas vezes nós chegamos aqui empurrados pelo Espírito Santo? Parece que o Espírito Santo pegou a gente, jogou aqui dentro, né? Tanto problema, não queria vir, estava desanimado, mas o Espírito Santo jogou a gente aqui dentro hoje. E alguém ora por nós. Às vezes no momento da comunhão, no momento das orações, alguém ora por nós. E o milagre acontece. E nós saímos daqui plenos e satisfeitos, porque o milagre acontece. Então, a comunidade da fé, ela nos carrega, como naqueles 4 amigos, quando nós não podemos caminhar. Quando nós não temos mais forças para caminhar. O problema foi tão grande, a humilhação foi tão grande, a ofensa foi tão grande, a dificuldade lá na minha casa, no casamento, com os filhos, com o vizinho, com o trabalho financeiro, foi tão grande que me derrubou de uma tal forma que eu não consigo mais andar. Mas a comunidade da fé te carrega. A comunidade da fé te carrega na fé, digamos assim. Verso de número 5. Jesus viu a fé dos 5. Tinha quantas pessoas na casa? Mais de 100. Mas qual foi a fé que Jesus viu? De 5. Bastaram 5 ter fé para que o milagre ali acontecesse. 100 pessoas na casa, mas 5 tinham fé. O milagre ali aconteceu. Isso é igreja. Isso é igreja. Queridos, tem dia que nós somos os paralíticos. Eu falo por mim também. Tem dia que eu chego aqui acabado. Tem dia que eu chego aqui triste. Não sei quem estava aqui de manhã, mas de manhã eu saí daqui hoje arrasado. Eu fiquei até as 14h30, aqui mais ou menos. Quando eu estava saindo, a irmã Glória me ligou para falar que hoje ela não teria como vir ao culto. Conversei com ela por telefone. Palavras que ela lançou sobre a minha vida me levantaram. Agora, e se eu não tivesse, e se eu não fosse membro da igreja? E se eu não tivesse ela como minha irmã? Fosse somente um crente lá na minha casa? Como seria? A comunidade da fé nos levanta. A comunidade da fé nos levanta. Ela está nos assistindo agora. Eu falei para ela que eu ia até usar isso como um ponto na mensagem hoje. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã. Avançando para nós, por favor. Segunda lição. Abusar da sua esposa, por irmão César. Segunda lição que nós conseguimos extrair desse texto. A missão independe da nossa condição. Primeiro, a importância da comunidade da fé. Segundo, a missão independe da nossa condição. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23, apóstolo Paulo escrevendo: fiz-me tudo para com todos, para que por meio de todas as formas chegasse a salvar alguns. Irmãos, um paralítico tem todos os motivos para ficar em casa. Um paralítico tem todos os motivos para não vir ao culto, principalmente na nossa igreja. Vocês sabem por quê, né? Vocês cada abençoado. Né? Um paralítico tem todo motivo para estar em casa. Fala, pastor, eu já não vou, não consigo subir. É totalmente entendível. Entendível não, compreensível. A palavra entendível não existe. Totalmente compreensível. Mas, sabendo que Jesus estava lá, aquele paralítico, ele pegou 4 e levou até Cristo. Ele tinha todos os motivos para não falar de Deus. Ele tinha todos os motivos compreensíveis nessa terra para não evangelizar. Mas ele pegou 4 amigos, não sei como, acho que foram passando as pessoas pela rua que foi chamando, e falaram: olha, tem um homem que cura. Olha, tem um homem que tem palavras de vida eterna. Olha, tem um homem que tem poder. Olha, vamos até lá conhecê-lo. Vamos até lá vê-lo. Ou seja, queridos, o paralítico foi o instrumento de Deus para levar 4 homens para Cristo.
e sem cadeira de rodas, sem muleta, sem nada. Agora, amados, quantas pernas nós temos? É melhor a gente não falar. Quantos braços nós temos? Qual é a nossa paralisia? Por que nós não cumprimos com a nossa missão? A palavra de Deus nos diz que o inferno possui uma larga e gigantesca porta de entrada. Mas, infelizmente, o inferno não possui porta de saída. Uma alma que entra no inferno hoje está condenada a ficar lá por toda a eternidade. Amados, isso é a coisa mais séria do mundo. Não é conversa para a criança dormir, quando a gente fala, dorme bem bonitinho para você ir para o céu. Não é conversa para a criança dormir. Não é colocar medo nas pessoas para encher a igreja. Não é isso, não. É a coisa mais séria do mundo, é a nossa alma. Ali está a nossa eternidade. O que a gente passa aqui nessa terra, 80, 90, 100, 120 anos, profetizando bastante aqui na nossa vida, é nada diante da eternidade. Não é nada. É pouco demais. Pouquíssimo, aliás. Hoje as palavras são difíceis. Né? É pouquíssimo diante de toda a eternidade. Mas a eternidade ela é maravilhosa quando ela é com Deus. Queridos, nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós não podemos permitir que os nossos filhos, nossos pais, partam dessa terra sem uma experiência com Cristo. Não podemos. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que nos ajoelhar e orar de noite e falar, Senhor, eu não posso partir dessa terra e deixar o meu filho aqui sem te conhecer, porque preciso chegar no céu tendo a certeza que ele também tem a sua salvação. Senhor, não permita que os meus pais partam dessa terra sem te conhecer. Senhor, não permita que aquelas pessoas que me cercam, que me rodeiam, que estão comigo todos os dias, que são tão boas para mim no meu trabalho, partam um dia dessa terra sem nos conhecer. Irmãos, uma notícia muito triste. Qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. A qualquer momento. Essa semana eu fui levar o Kevin na recreação. O Kevin tem 3 anos. E tem ali várias crianças, uma delas de 6 anos. Não foi. Aí as outras mães estavam comentando ali. Você ficou sabendo que ela morreu? Como? Eu estava em casa, no sofá, assistindo o desenho, até batendo palma. Ela foi deitando, fechou olhando e pensou que ela estava dormindo. Quando a mãe foi lá chacoalhar, não estava mais respirando. Chamou a ambulância deu de 20 a 25 minutos. Gritou para o vizinho falou, põe o meu carro, corre para o hospital. Chegou lá, o coração tinha parado. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O coração parou. De qualquer pessoa pode acontecer isso. De qualquer pessoa pode acontecer isso. A qualquer momento. Nós estamos preparados. Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos biológicos estão preparados para o momento que forem chamados para o Senhor. Nós precisamos levar a mensagem do Evangelho para dentro da nossa família o quanto antes. O quanto antes. Mas e o meu problema? Mas e o meu casamento? Mas e a minha condição financeira? Irmãos, a nossa missão independe da nossa condição. Olha esse paralítico. Olhem para ele. Terceira e última lição que nós conseguimos extrair desse texto. Nós precisamos enxergar a cura do Senhor em nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 21, verso 25, é o último versículo. Nós citamos muito na outra série que nós fizemos aqui. Lá diz, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem neste mundo poderia conter os livros que seriam escritos, ou os livros que se escrevessem. Cada milagre de Jesus possui características particulares. Devido aos seus relatos, os evangelistas relataram com tanto amor e cada um com muitas particularidades.
esse que nós estamos estudando hoje, ele é muito interessante. Eu já vi pessoas falarem que é devido à necessidade que aquele homem tinha. Eu não vejo isso. Já vi pessoas falarem também que a particularidade desse milagre são os 4 amigos. E também já ouvi pessoas falarem que a particularidade desse milagre são os escribas e os fariseus. Acho que é o que tem de menos. Eu entendo que a principal particularidade e que mais chama a atenção neste relato é a declaração de Jesus. Quando enfim o paralítico chega diante de Jesus, Jesus olha para ele, viu que ele era um paralítico, viu o esforço dos 4 amigos. Jesus olha para ele e fala assim: filho, seus pecados estão perdoados. Porque ali a vida daquele homem foi transformada. Nesse momento ele ainda era paralítico. Mas o homem interior dele foi mudado. Porque os pecados foram perdoados. A natureza dele foi transformada de pecador para justificado. E ele ainda era paralítico. Ele foi transformado em filho de Deus, mesmo sendo ainda um paralítico. A eternidade dele foi mudada, mesmo ele sendo paralítico. E uma nova esperança, como essa que o irmão César maravilhosamente nos falou, que a nossa esperança agora é a glória eterna, o retorno do Senhor Jesus, foi também transformada, mesmo ele sendo paralítico. Tudo isso foi transformado. Sabe por quê? Porque o perdão dos pecados transforma tudo isso em nós. O perdão que Jesus nos dá muda o nosso homem interior, muda a nossa natureza, muda a nossa eternidade, muda a nossa esperança, nos dá uma nova indumentária, nos transforma em filhos de Deus. E isso era exatamente o que os escribas precisavam ouvir. Eles precisavam ouvir uma blasfêmia de Jesus. Estavam ali na expectativa exatamente o que eles queriam. Jesus estava ensinando sobre o reino. Eles não se preocuparam com o ensino do reino. Eles queriam saber ali por que Jesus estava perdoando pecados, se só Deus podia fazer isso. Mas, amados, o perdão é a cura mais importante que nós precisamos na nossa vida. Se nós temos o perdão, mesmo sendo pobre, mesmo estando na miséria, mesmo estando com enfermidade, nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos toda a esperança que nós precisamos. Nós temos toda a alegria que nós precisamos, porque nós temos o perdão. Agora, não adianta a gente ter alguma coisa nessa terra, ou ter tudo nessa terra, ou ter toda a terra, e não ter o perdão de Deus. Não adianta em nada. Não adianta em nada. Evangelho de Mateus, capítulo 18, o verso número 9, ali Jesus fala assim, ó: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, porque é melhor você entrar na vida com um olho só, do que com 2 olhos você ser lançado no inferno. O que eu entendo também nesse texto de Mateus 18, 9? Que Jesus está falando assim, que nós podemos até entrar enfermos no céu. Nós podemos partir dessa vida enfermos. Uma pessoa que caolha, com um olho só, cega de um olho. Ele pode ir para o céu com um olho só, pode ver. Você pode entrar na vida com um olho só, não tem problema. Porque quando a gente passa para outra vida, nós recebemos um corpo glorificado. Toda deficiência fica. Toda dificuldade fica. Se aquele homem participar do céu naquele momento, antes da cura, lá no céu ele ia andar. Porque lá ele recebeu o corpo glorificado. Só não entra no céu quem é pecador. Pode ter deficiência, pode não ter, pode ter dinheiro, pode não ter, pode ter um bom casamento, um mau casamento. Sem o pecador, infelizmente, não tem entrada no céu. Talvez você possa estar pensando, mas a minha família está uma bagunça. A minha dificuldade financeira você nem pensa. Está no vermelho, mais do que vermelho que eu já vi na vida. Mas o mais importante, irmãos, em nossas vidas, continua sendo o perdão. E essa cura, os escribas não conseguiram
enxergar. Não conseguiram enxergar. Ao ponto que Jesus fala, o que é mais fácil? Jesus pergunta ali no verso de número 9, né? O que é mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou dizer, os seus pecados são perdoados? Logicamente, meus irmãos, que dizer levanta e anda é mais fácil. Isso é muito mais fácil. Medicamento cura. Sim ou não? Sim. Sim ou não, meus irmãos? Medicamento cura? Cura, senão você vai tomar. Né? Tratamento cura? Cura. Tratamento cura câncer? Cura. Ótimo, né? Hoje a medicina é mega avançada, digamos assim. Né? Não tem nem como a gente contar. A gente entra no hospital, pouco tempo que eu estive no hospital no ano passado, graças a Deus foi pouco tempo, eu vi ali como a medicina está avançada, os exames, né? a forma de se fazer, tudo assim, como está avançado, glória a Deus por isso, e que avance muito mais, para que haja muito mais cura. Né? Pernas mecânicas, braço mecânico, como é avançado. A pessoa que tem uma perna mecânica dessas modernas, se ela está de calça, você não percebe. Ela caminha perfeitamente. Então a medicina cura, o medicamento cura, o tratamento cura. Mas o tratamento da medicina e a tecnologia jamais pode ser para uma pessoa se os pecados estão perdoados. Ela não tem esse poder. Só Jesus tem esse poder. Por isso que no verso 10, que é o mais importante desse versículo, desse contexto de Marcos 2, Jesus fala, para que vocês, escribas, saibam hoje que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para ele, levanta e anda. E naquele momento ele se levantou e andou, e todo mundo, uau! Todo mundo ficou perplexo. Porque além de seus pecados perdoados, o camarada ali levantou e andou. Passou agora para uma nova vida. Aplicação. É trash. Irmão, você consegue enxergar essa cura na sua vida? O perdão dos pecados? Você consegue? Creio que sim, né? Você não estaria aqui hoje. Você consegue enxergar. Mas se você consegue enxergar, existem pessoas que estão na igreja ainda como os escribas e os fariseus, querendo ver algo físico acontecer. Esperando que Jesus mude a casa, que Jesus mude a família, que Jesus mude a situação financeira. Já contei aqui para os irmãos algumas vezes e repetindo de uma forma bem sucinta. Uma vez estávamos trabalhando com uma família, fui lá visitar a casa, visitar a irmã, e ela falou assim para mim, pastor, Deus não me ama. Eu falei, mas por que eu vou pensar isso? Ela falou, porque se ele me amasse, ele mudava essa situação, dava um emprego melhor para o marido. Meu marido veio só domingo, trabalha na roça. Tinha só a segunda série. Não tinha estudo. Como que é ter um salário melhor? Difícil, né? Ter um emprego de 50 mil. E Jesus não amava ela. Dizia ela, pela situação financeira dela. Estava como os escribas e os fariseus. Ela frequentava a igreja, esperando que um milagre físico acontecesse. Uma outra pessoa falou assim para mim, não sei por que você vai tanto na igreja, eu vejo vocês, falando diretamente, vocês tanto lá na igreja e nada acontece na sua vida, nada muda na sua vida. Porque você continua com o mesmo carro, você continua com a mesma casa e frequenta a igreja há mais de 10 anos. Como se nós frequentássemos a igreja para termos um carro melhor, ou uma casa melhor. Para isso a gente trabalha. Mas, irmãos, se nós temos certeza dessa cura em nossas vidas, então por que a nossa vida cristã ainda está paralisada? Por que a nossa vida de oração não avança? Por que a nossa entrega e a nossa devoção a Cristo não avança? Por que o mundanismo ainda faz parte da nossa vida? Por que essas coisas ainda estão paralisadas? Por que o nosso ministério ainda está paralisado? Sendo que o poder do perdão abre portas para vários outros milagres, como o levante e anda, por exemplo.
Nós precisamos nos libertar de toda a tristeza e toda a amargura que está no nosso coração. Isso tem sido uma paralisia no meio do povo de Deus. Tristeza e amargura. Você pode pensar, pastor, mas meu marido me fez tanto mal. Ele me foi tão infiel. A minha família me oprimiu tanto. Ninguém estava tão oprimido como aquele paralítico que nem na casa que Deus deixar ele entrar. Mas o levanta e anda fez ele enxergar uma cura maravilhosa na sua vida. E se você consegue enxergar essa cura na sua vida, então, meu querido, levanta e anda na vida de oração. Levante e ande na sua vida ministerial. Ministerial. Mas deixa eu só confessar um pecado grandioso que eu cometi na minha vida. Com 20 anos de idade, eu tive a ousadia, direcionado pelo meu pastor, de ir para a faculdade teológica. Eu era o aluno mais novo da minha sala de aula, da minha turma. Eram 2 salas com 70 alunos e a minha com 66. 60 se formaram das 3 salas, chegaram até o último ano. E eu era o mais novo de todos. Quando eu encerrei a faculdade, eu levei 7 anos para entrar no ministério. Hoje, pela misericórdia de Deus, pela graça dele, agora em julho eu faço 13 anos de ordenação, mas eu poderia estar fazendo 20. Olha que atraso. 7 anos de atraso. 7 anos de ministério parado. 7 anos de ministério estacionado. Meu irmão, não perca o seu tempo mais. Seja melhor do que eu. Pega esse meu mau exemplo e fala assim, não quero ser como ele. Daí a gente faz o contrário, né? Do apóstolo Paulo. Não sejam meus imitadores. Nesse momento, cumpra com o seu ministério. Trabalhe por ele. Se você não valorizar o seu ministério, eu espero que valorize. Eu ficava lá no banco da igreja. Quando é que o pastor dessa igreja vai me chamar para o ministério? Querido, quem me chamou foi Deus, não foi o pastor. Não foi o pastor. Assim a gente está aqui no banco. Nossa, quando é que o pastor vai me chamar para cantar? Quando é que o pastor... Querido, quem está te chamando é Deus. É superior ao pastor. 50 mil trilhões de vezes superior ao pastor. Deus é. Então, cumpra o seu ministério, cumpra o seu chamado, não deixe estacionado por nada nessa vida. E a sua vida cristã, a sua salvação, ela será evidenciada pela sua vida cristã avançando. Por quanto mais você orar, por quanto mais você começar a compreender a palavra, por quanto mais você começar a viver a palavra. Teve um irmão muito querido que falou assim para mim, pastor, eu estou muito contente, porque a minha esposa começou a ler a Bíblia. Todo dia de dormir, ela comprou até uma Bíblia nova. Eu falei, você falou, não é ela. Eu falei, então, querida, a culpa é toda sua. Você que tem incentivado ela. Você tinha que ter sido exemplo para ela. Era para ela ter dito já umas 2, 3 vezes inteira. Ela estava no quarto. Mas na primeira agora, por culpa sua. Não foi exemplo para sua esposa. Quanto de nós estamos parados nessas áreas da nossa vida? Levanta e anda. Levanta e anda. Pastor, como que a cura será evidenciada na minha vida? Quando nós entendemos